IPEP, IPPRE. Serei pontual. São vários itens alencados no nosso agravo interno, os quais Vossa Excelência tem em mãos, inclusive, através de memoriais. E o primeiro ponto que me cabe aqui é fazer um breve relato, doutor Ricardo, então, sobre o que aconteceu já nesse processo até o dia de hoje, doutor Ricardo. Esse é um processo que vem se arrastando no judiciário, e aqui eu me lembrei das palavras do desembargador Saulo no início da sessão, um processo que vem se arrastando no judiciário desde o ano de 2001, ou seja, 15 anos deste judiciário. E até o presente momento, 10 anos depois do trânsito em julgado da sentença, 10 anos após o trânsito em julgado, não foi cumprido. Vejam, Vossa Excelência, que o que se está a julgar aqui hoje é uma suspensão cautelar da decisão da execução de sentença. Pois bem, em 2001 foi proposta a ação visando, objetivamente, a implantação do PCCR dos servidores do IPEP, contido no decreto estadual de 1987. Essa sentença foi promulgada no ano de 2003 pelo ora presidente deste tribunal, o desembargador Marcos Cavalcante. O desembargador Marcos Cavalcante, por sentenciante do processo, e julgou procedente a demanda, determinando simplesmente que a lei fosse aplicada. Esse processo veio em grau recursal, aqui é o Tribunal de Justiça. A decisão, à época, foi sob a relatoria do desembargador Márcio Murilo. A decisão foi mantida por este Tribunal de Justiça. Após isso, desembargador Joás, vieram dois recursos, um recurso extraordinário e um recurso especial. Ambos tiveram seus segmentos negados. Ambos foram alvo de agravo de instrumento contra a inadmissão dos recursos. O Superior Tribunal de Justiça, em 2004, desembargador Fred, em 2004, o Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao agravo de instrumento. Essa decisão, no final de 2004, em outubro de 2004, transitou em julgado no STJ. De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, também em novembro de 2004, negou o provimento ao agravo de instrumento do recurso extraordinário. Também transitou em julgado em novembro de 2004. Pois bem, de novembro de 2004 para cá, vem se tentando executar esse processo. Logo em seguida, em 2005, foi celebrado um acordo extrajudicial entre as partes, os sindicatos, representantes dos servidores, e o Estado da Paraíba e a autarquia. Esse acordo dizia basicamente que deveria se cumprir a decisão judicial de forma escalonada durante 12 meses, cada mês se aumentava um percentual, até que, ao cabo dos 12 meses, tivesse cumprimento total da decisão judicial. Acontece que, ao término desse prazo, no ano de 2006, esse acordo não foi cumprido na sua totalidade. A autarquia se apega, desde então, a uma suposta declaração concedida pelo então presidente do sindicato, que logo em seguida, poucas semanas depois, foi refutada pelo fato de ter sido intentada a execução judicial de sentença. Em 2007 foi intentada a execução judicial para que se cumprisse a decisão judicial de se implantar o PCCR desses servidores. Repito, são mais de 1.200 famílias que estão sendo julgadas por Vossas Excelências hoje aqui. Em 2007 foi intentada a execução de sentença. Em 2009, o desembargador Oswaldo sobreveio a sentença dos embargos da execução, porque o Estado embargou da execução. Então, em 2009 sobreveio a decisão do doutor Carlos Sarmento e julgou improcedente os embargos do Estado, determinando que o Estado cumprisse o PCCR e implantasse no contra-cheque desses servidores o valor devido desde 87. Sobreveio após o trânsito em julgado desses embargos da execução de 2009, em 2010 veio uma decisão do processo de execução determinando que o Estado pague imediatamente sob as penas da lei, sob pena de prisão, sob pena de bloqueio numerário. A juíza, a doutora Cláudia Evangelina, em setembro de 2010, determinou e o governo do Estado tão logo cumpriu a época do governador José Maranhão, que é conhecido por todos por ser um governador austero, mão fechada, e simplesmente não tinha o que se fazer, cumpriu a decisão judicial. Acontece que essa decisão judicial, chegando em janeiro de 2011, com a sobrevinda do novo governo, ela deixou de ser cumprida. E após isso, houve um novo embate sobre o cumprimento dessa decisão, que paralelamente foi movido um mandado de segurança que depois veio a ser julgado prejudicado por questões processuais. O fato é que, após essa suspensão temporária, no ano de 2014, chegou um novo juiz titular na vara de Fazenda. E esse novo juiz titular, após se assenhorar no processo por vários meses, com
com mais de 6 meses depois da sua titularidade no processo, resolveu que, de fato, essa decisão, até o presente momento, não estava sendo cumprida. Desembargador Saulo, desembargador Glória. E aí, o que acontece? Em 2014, desembargador Ricardo, foi determinado que o Estado cumprisse e pagasse o valor devido, implantasse os contra-cheques dos servidores o valor devido. E o Estado, o que fez, desembargador Jogueirinho, ingressou com um agravo de instrumento para este tribunal. Este agravo de instrumento foi julgado pela primeira Câmara Civil e foi rejeitado à unanimidade. E esse processo, simplesmente, ao ser rejeitado, transitou em julgado. Transitada em julgado a decisão em 2014, determinando o pagamento imediato. Após isso, não satisfeito com o que tinha acontecido, o Estado veio uma nova decisão do juiz mandando pagar, sob pena de bloqueio, e o Estado ingressou com uma exceção de pré-executividade. Vejam bem, após o trânsito em julgado dos embargos da execução e após o trânsito em julgado do agravo de instrumento do cumprimento de sentença, veio uma exceção de pré-executividade. E o que aconteceu logo depois foi o sumiço do processo, sumiu o volume do processo e causou um incidente de restauração de autos, desembargador Lima. O processo passou quase um ano paralisado, restaurando-se os autos, foram restaurados os autos, sentenciados, transitou em julgado a sentença de restauração, e aí veio uma nova decisão determinando, julgando a exceção de pré-executividade e mandando pagar imediatamente, que já não era mais cabível aguardar tanto tempo o cumprimento da decisão judicial. E determinou-se, inclusive, o pagamento imediato, sob pena de bloqueio. E o que o Estado fez? Não pagou. Ingressou com novos agravos de instrumento para este tribunal. Ingressou com 3 agravos de instrumento. Um agravo de instrumento movido pelo Estado da Paraíba, que foi negado seguimento e ele não recorreu. E outro agravo de instrumento, que é o que se pretende aqui hoje, atribuir efeito suspensivo. Um agravo de instrumento movido pela PB Prévio. Este agravo de instrumento, repito, reiterando matérias reiteradamente julgadas pelo tribunal e transitadas em julgado, interpôs o agravo de instrumento, por qual o desembargador, esse agravo de instrumento se requereu o pedido de efeito suspensivo. E o desembargador relator negou o efeito suspensivo. Aí o que foi que a PB Prévio fez? Não, vou inventar o remédio jurídico. Entrou-se com um pedido de suspensão que não cabe no ordenamento jurídico, não está previsto esse instrumento. Ingressou-se com esse pedido, foi atribuído, foi concedida a medida liminar, logo em seguida vou entrar no mérito dessa liminar, até que se julgasse o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, 3 dias depois da liminar, foi julgado pelo relator. Foi negado o seguimento ao agravo de instrumento. E o que foi que o juiz fez? Tendo em vista que o agravo de instrumento teve seu segmento negado, repõe-se a execução. Mandou bloquear os valores da conta do Estado relativo ao valor em descumprimento. E aí, após essa decisão do juiz, sobreveio o pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar da suspensão para que se aguardasse até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Veio Vossa Excelência, até que ponto chegou o Estado a requerer. E essa medida, infelizmente, foi concedida. E essa decisão, que agora é agravada. E aí, o que aconteceu? Depois dessa decisão, que o nosso entendimento suspendeu uma decisão da Câmara deste tribunal, veio o trânsito em julgado, desembargador Fred, o trânsito em julgado desse agravo de instrumento agora. Desde que agravo de instrumento aqui, transitou-se em julgado, na primeira Câmara agora, em 2015. O agravo de instrumento que se pretendia atribuir efeito específico transitou em julgado. A decisão, ora agravada, determinou que suspendesse a execução até o trânsito em julgado desse agravo de instrumento, que já ocorreu. Logo em seguida, o Estado, após ter perdido o prazo execução, veio aos autos, desesperadamente, requerer a devolução do prazo. A Câmara, inicialmente o relator negou, dizendo que foi certificado no prazo correto, transcorreu-se o prazo execução sem recurso, sobreveio o agravo interno, a Câmara decidiu, esse processo transitou em julgado. Este agravo de instrumento não tem mais o que se falar, transitou em julgado e está certificado nos autos. Sobreveio o recurso especial, desta decisão que diz que transitou em julgado. Esse recurso especial teve o seu segmento negado pela presidência do tribunal. Sobreveio o pedido de consideração da inadmissão do recurso especial. Foi mantida a decisão de inadmissão do especial. Pois bem, este é um relato do processo. Vou entrar nas questões processuais que estão contidas no agravo interno. Ao depararmos com essa decisão de extensão dos efeitos até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento, elencamos basicamente 4 argumentos pelos quais merece, com a mais absoluta vênia do presidente, reforma a decisão agravada. O primeiro motivo, e aí rogo mais uma vez a absoluta vênia, presidente, é uma questão de ordem estritamente objetiva. O Código de Processo Civil, tanto o antigo como o novo, dispõe que é a defesa ao juiz exercer suas funções em processo que tenha conhecido em primeiro grau, tenha de proferir sentença. É o caso dos autos. O excelentíssimo senhor presidente, por sentenciando o processo, a sentença está nestes autos.
A sentença é, curiosamente, o primeiro documento soltado pelos exequentes, pelos requerentes do pedido de suspensão. A sentença está aqui, datada de 2003, firmada pelo então juiz Marcos Cavalcante de Albuquerque, em 9 de fevereiro de 2003. Sua Excelência, inclusive, presidente, em outro feito correlato a este, já se declarou impedido, exatamente com a suspensão de segurança, julgando, à época, quando houve o primeiro imbróglio, uma suspensão temporária. Existe a certidão nos autos de que declarou-se impedimento do desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Então, o primeiro requerimento que se faz é uma questão preliminar e prejudicial demais, é de que Sua Excelência, o senhor presidente deste tribunal, não teria como despachar estes autos, pelo que nós requeremos no agravo de instrumento, a nulidade da decisão e automaticamente se recolhe os efeitos do status quo e que seja remetido, obviamente, o processo ao seu substituto legal para apreciar a medida. E trago aqui um precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, em caso idêntico, ministro que, no âmbito do TRF, emitiu decisão na causa, impedimento reconhecido, anulação, verificando-se que consta nos autos decisão definitória de suspensão de segurança em favor da União, proferida em 97 por então desembargador federal e atual ministro integrante da primeira corte, cumpre-se reconhecer a nulidade do voto de desempate por ele proferido, com a decorrente alteração do resultado do julgamento. STJ, embargo declaratório do resto de 57020. Com isso, Excelências, se requer, desde já, o reconhecimento do impedimento de Sua Excelência e a consequente anulação dos autos no cheiro do artigo 45 do RI do TJPB. Reconhecida a arguição, serão declarados nulos os atos praticados pelo desembargador. O segundo ponto, serei breve, tempo hoje, é a perda do objeto do pedido de suspensão, que eu já brevemente falei da leitura preliminar. Ora, se... Responde 2 minutos. Obrigado. Vossa Excelência. Obrigado. Como eu relatei, o agravo de instrumento, algo que se pretende atribuir efeito suspensivo, já transitou em julgado. A Câmara Civil, a primeira Câmara Civil, já reconheceu que transitou em julgado este agravo de instrumento, que ora se pretende suspender, atribuir efeito suspensivo. Então, está mais do que patente a perda do objeto desta decisão. Ora, se suspendeu até o trânsito em julgado, se já transitou em julgado, perdeu o objeto, cumpriu, exaurir os seus efeitos. Então, deve-se imediatamente retornar os efeitos da decisão de primeiro grau. Segundo ponto, terceiro, melhor dizendo, é da usurpação, com a mais absolutamente, de competência do Superior Tribunal de Justiça. Ora, se quando, na primeira decisão, se suspendeu até que a Câmara Civil julgasse a matéria, que a Câmara Civil julgou, jamais, no nosso modesto entendimento, poderia sobrevir uma decisão suspensiva da decisão da Câmara. E é isso que se está fazendo hoje. Com efeito, trago aqui a transcrição do artigo 512 do CPC. O que é que diz o artigo 512? O julgamento proferido pelo tribunal, desembargador Benedito, substituirá a sentença ou a decisão recorrida. Ou seja, a decisão a que se estava tratando não era mais a decisão do juiz de piso. A decisão da Câmara substitui a decisão de piso. E a ela não poderia ser afetada por uma decisão da presidência deste tribunal. E é isso que dispõe o artigo 15 da Lei 12.016. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere, caberá novo pedido ao presidente do tribunal competente para conhecer o recurso especial ou extraordinário. É o caso dos autos. Teria que se socorrer ao STJ ou ao STF, não foi o que ocorreu. Além disso, Excelência, não há, com mais absolutamente, qualquer previsão legal para o presente pedido. Trata-se de uma execução transitada em julgado. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são a mão cheia, no sentido de que a Lei 8.437 não permite a propositura de pedido de suspensão após o trânsito de julgado da ação principal. Isso aí está no memorial de Vossas Excelências. A agravante busca a suspensão do julgado proferido em agravo de instrumento, utilizando o Instituto como sucedâneo recursal. Trago aqui a lição de Pontes de Miranda. O que é que diz Pontes de Miranda? O artigo 328 não dá ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao presidente do Tribunal Federal de Recurso ou ao presidente do Tribunal de Justiça
a competência de reformar ou cassar as sentenças transitadas em julgado. E é isto que dá também está acontecendo nos autos. Secúmbula pertence na suspensão de segurança 817 diz: não é a suspensão de segurança o remédio adequado. O tempo de Vossa Excelência encerrou. O tempo de Vossa Excelência encerrou. O segundo agravante teria direito à sustentação, ele está me informando que vai me conceder 5 minutos do tempo dele. São 4 minutos. Agradeço. O Superior Tribunal de Justiça traz, vou citar apenas 2, e não vou nem utilizar os 5 minutos, vou ser breve, 2 minutos finalizarei. Traz a suspensão de segurança 1813. O instrumento processual em questão não pode e não deve ser utilizado como sucedâneo recursal na execução. Ora, o instrumento cabível para se julgar o mérito da questão, houve pagamento, não houve pagamento, está atrasado, não está, é o agravo de instrumento, não é a suspensão de segurança. A suspensão de segurança vai apenas ver duas coisas: se existe grave lesão e se tem urgência. É isso, não somente não se pode adentrar no mérito da questão. O mérito da questão tem que ser discutido no agravo de instrumento, na execução, nos embargos da execução, e não aqui, neste instante processual. Trago outro precedente do STJ, inclusive oriundo daqui da Paraíba, que diz o seguinte: o requerente não pretende suspender, eliminar, proferir em mandado de segurança, busca sustar uma decisão que determinou o cumprimento de sentença concessiva de ordem transitada e julgada em 2007. Assim, a pretensão deduzida nesta suspensão extrapola o limite do artigo 25, parágrafo 3º da Lei 8.038 e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. É a suspensão de liminar de segurança 1103 da Paraíba, relator o ministro-presidente César Aspo Rocha. Pois bem, excelências, o que há nos autos, com a mais absoluta vênia, é uma tentativa deslavada de trazer um sucedâneo recursal para que Vossa Excelência reapreciem a matéria em instância vedada. Neste momento, repito, na suspensão de segurança, não é dado rediscutir a matéria de mérito, porque não é a suspensão de segurança instrumento cabível para remover a coisa julgada, não é instrumento cabível para remover matéria de execução, é removível apenas em sediação de conhecimento, que não é, repito, no caso dos autos desde o ano de 2004, ou seja, há 15 anos não se fala em processo de conhecimento, né, neste caso concreto. E por fim, excelências, quanto aos requisitos intrínsecos necessários ao provimento da suspensão de segurança, mesmo que fosse possível fazer uma ginástica hermenêutica para entendê-lo como cabível, os instrumentos, os requisitos básicos não estão previstos, não estão contidos no presente auto. É que o único argumento, escoteiro argumento do desembargador para João Alves, para dizer que há grave lesão, é que o valor alto, que é R$1.300.000 por mês. Esse R$1.300.000 por mês não chegaria a causar grave lesão hoje se essa decisão tivesse sido cumprida há 10 anos, que é o que deveria ter ocorrido no caso dos autos. O governo do Estado vem há 10 anos prolongando o cumprimento dessa decisão de forma ilegal, absolutamente ilegal, se socorrendo de mecanismos incabíveis, protelatórios. E aí o que é que diz o Superior Tribunal de Justiça? O reconhecimento de grave lesão aos valores instituídos pelo artigo 4º está vinculado ao juízo mínimo acerca da probabilidade de reforma do ato judicial. Ora, o ato judicial já foi julgado pela Câmara, já transitou em julgado, não há como ser reformado. Suspensão liminar 1435. Visto, e aqui é um ponto específico que eu queria tratar, o STJ, desembargador Frederico Coutinho. Suspensão de segurança 2435. Diz o ministro Ari Pargento, então relator na Corte Especial unânime: não causa lesão de natureza grave às finanças públicas, porque os valores pagos a esse título são mera decorrência de efetivo exercício da classe para a qual é delegado. Ora, trago outro precedente do STJ mais específico ainda sobre a matéria. Sendo insuficiente a mera alegação de que o valor a ser pago após o trânsito em julgado do processo em questão é exorbitante. É o caso dos autos. A única alegação do Estado é que é um valor exorbitante. Não, esquece o Estado, estamos falando de 1.200 servidores, 1.200 famílias. E ao alegar que R$1 milhão vai causar grave lesão, primeiro, não é motivo, valor exorbitante após o trânsito em julgado. O STJ está aqui, o precedente está no memorial de Vossa Excelência, 2654, oriundo também da Paraíba, relator do Ministério de Justiça em Corte Especial unânime, 2014. O valor gasto por publicidade pelo Estado em um único ano é R$181 milhões.
181 milhões de reais. O valor gasto com codificados, ou seja, aqueles prestadores de serviço que Vossa Excelência reiteradamente julgam aqui, codificados, chega à cifra de 160 milhões ano. E o valor da folha de pessoal do governo do Estado é 400 milhões de reais por mês. Por mês é 400 milhões de reais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração ao se verificar que não há grave lesão, não há urgência, porque o caso, repito, a urgência há sim, dos exequentes, que desde 2004 não seria seu devido. Por isso, Excelência, que se requer o provimento do agravo e a suspensão da decisão. 5 minutos de Vossa Excelência. Peço palavras, senhor presidente. Quando eu tenho a palavra, Vossa Excelência, o restante são 10 minutos. Eu agradeço, Vossa Excelência. Senhor presidente, ministros, desembargadores e julgadores deste tribunal, eminentíssima procuradora, doutora Jacilene, cumprimento o diretor especial, doutor Robson. E eu gostaria de fazer, senhor presidente, uma homenagem aqui na pessoa deste advogado que não se encontra, mas usando a pessoa dele para cumprimentar os demais advogados que se encontram, o doutor Raulino, pela brilhante sustentação oral, o doutor Pelso Ferreira, que assiste na cadeira que se encontra. Eu homenageio o doutor Roosevelt Vita, advogado, combatente, decano da nossa instituição, que muitas vezes esteve aqui comigo no afã de participar deste julgamento, mas, no entanto, questões de ordem, questões de saúde, não pôde se fazer presente. E o doutor Roosevelt Vita não está sozinho nesta empreitada atingido por problemas de saúde. Este processo, meus desembargadores, envolve 1.200 servidores em torno disso, e eu já tive um dissabor. Eu tenho 12 anos de advocacia. Acompanhando esta causa, já tive um dissabor de tomar conhecimento de alguns falecimentos, de algumas mortes de pessoas que aguardavam o cumprimento por parte do Estado da Paraíba das decisões judiciais proferidas por todas as instâncias. Por todas as instâncias. Eu poderia, senhor presidente, aqui falar da impossibilidade de se decidir essa suspensão liminar em função do impedimento do Vossa Excelência, com a devida fé e o respeito, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho, em função de figurar como juiz sentenciante do primeiro grau. Eu poderia também falar da ausência de competência deste tribunal devido ao exaurimento, o trânsito em julgado por parte do grave instrumento ocorrido na Câmara, transportando a competência para o Tribunal Superior, para o Superior Tribunal de Justiça. Eu poderia falar inúmeros fundamentos jurídicos capazes de salvar a matéria tão aguardada por esses servidores através desse agravo interno, dos agravos internos em julgamento. Mas eu vou me ater a pedir aquilo que os servidores mais esperam. Esses servidores, quando olham a vida deles, eles já veem que viveram bem mais do que ainda tem para viver. E eles esperam do que Vossas Excelências podem dar. Esperam. Vossas Excelências têm os fatos. Repito, não vou revolver devido ao exaurimento de todas as teses pelo colega que me antecedeu, o Dr. Raulino Vita. A exposição dos fatos jurídicos Vossas Excelências têm, Vossas Excelências conhecem o direito e Vossas Excelências têm o que esses servidores precisam: a justiça. A justiça. Então, para finalizar e não cansar, abrindo mão do restante do tempo, os servidores, na pessoa de Ana Lúcia e os demais que integram esta demanda, acompanhado legitimamente pelo sindicato, requerem a Vossa Excelência o provimento do agravo, seja provido os agravos internos, para restabelecer as forças de uma decisão que unicamente fez cumprir todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Uma decisão que executa as ordens judiciais e reconhecer o direito de implantar nos contra-cheques desses inúmeros servidores aquilo que foi consagrado
e mantido as decisões recursais através de sentença. Pede-se o provimento dos agrados internos das excelências para que, restabelecendo a força da decisão proferida na execução em trâmite na terceira vara da Fazenda Pública da capital, que possa os servidores usufruir dos seus alimentos, dos seus salários, através do regular e mais justo cumprimento das decisões judiciais. Muito obrigado. Senhor presidente, essa palavra pela gravada, PV breve. Pela PV breve. Isso. Para fim de efeito, segundo a Secretaria, Jovelino Delgado, no ato 17281, pela gravada, PV breve. Excelentíssimo Senhor Presidente, este Exército de Mão de Justiça do Estado da Paraíba, excelentíssimos senhores desembargadores, todos representando o Ministério Público, colegas advogados, servidores da Justiça, minhas senhoras e meus senhores. No caso ora por de apreciação de Vossas Excelências, trata-se de uma medida de extrema urgência tomada nos autos do processo de número 074-1282, dígito 53-2007, 815-2001, em trâmite na terceira vara da Fazenda Pública da comarca da capital. Ocorre, Excelência, inicialmente se torna oportuno informar a esta Corte que a Paraíba Previdência, autarquia previdenciária do Estado da Paraíba, sequer é parte do processo executório. Fato este comprovado no processo de conhecimento de número 200-2001-018-055 de estudo, em que pese essa verificação inicial e fazendo uma verdadeira manobra jurídica, que está uma ginástica, o doutor magistrado da terceira vara da Fazenda Pública desta capital decidiu para que a Paraíba Previdência, PV Breve, implantasse no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.500, os reajustes nos contra-cheques dos servidores do antigo IPEP, hoje ASS, fazendo com que fosse cumprido o plano de cargos, carreira e remuneração. Ademais, Excelência, consta dos autos, na página 50, declaração do sindicato, conforme já dito antes aqui na tribuna, dando por total cumprimento o acordo em outrora pactuado entre IASS, Governo do Estado e servidores, o que, sem sombra de dúvidas, comprova mais que tudo que o decreto 11.981/87 encontra-se em cumprimento. Ademais, sem falar no flagrante vilipêndio à ordem pública, que o doutor magistrado da terceira vara da Fazenda, ao estender os efeitos de uma decisão onde sequer a Paraíba Previdência é parte, torna-se por demais, quando a Paraíba Previdência sequer é parte, estende os efeitos dessa decisão processual, que na verdade, mais uma vez, repito a dizer, é uma verdadeira manobra jurídica que está no ginástica daquele magistrado. Ademais, Excelência, como já dito aqui, o impacto financeiro aos cofres do Estado da Paraíba, neste momento em que a sociedade passa por estabilidade política e financeira, reflete mensalmente apenas dos aposentados 1.315.000 ao mês. 1.315.000 ao mês, apenas os aposentados. Porque, via de regra, esta coisa é mais comprovada através de estudos realizados pela diretoria financeira da autarquia previdenciária, PBPREV, que os aposentados e beneficiários de todos os poderes, quiçá com esta decisão de Vossas Excelências, poderão deixar de receber os seus benefícios em dias, em decorrência da crise que ora assola o nosso Estado. Sem falar, Excelência, ainda, que o déficit da Receita Previdenciária, gerida pela PBPREV, no ano de 2015, chegou ao patamar de R$ 899.956.404, o que comprova que apenas 55,16%
do valor efetivamente pago pela PBPF aos seus beneficiários. A imposição judicial, cujos efeitos se pretende aqui que sejam suspensos com a presente medida, trará uma majoração de aproximadamente 1.315.000, como já foi antes falado. No entanto, Excelências, se torna mais que oportuno, embora esses dados já estejam constantes nos autos, a existência de uma ação de declaração de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, entrando no STF, de número 369. Esta ação está sendo questionada. Basicamente, o decreto que ora é posto em votação. Os efeitos desse decreto. O decreto do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do INSS, antigo IPE. Nesta ADPF, os preceitos violados e do vício do ato normativo impugnado são questionados basicamente o princípio constitucional do concurso público e da ampla acessibilidade aos cargos administrativos, a impossibilidade e a investidura do cargo público efetivo sem aprovação em concurso público, no caso este dos autos. E para que Vossas Excelências tomem ciência, já encontra-se encartado nos autos daquela DPF manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, bem como da Advocacia-Geral da União, favorável aos pedidos pleiteados pelo Estado da Paraíba, ante a contrariedade à ordem constitucional vigente. Assim, Excelências, requer-se agravada a condição de autarquia previdenciária do Estado da Paraíba, que seja confirmada a decisão, em outra hora, proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, no sentido de negar o provimento aos agravos manejados pelas partes, reconhecendo a suspensão da execuibilidade da decisão do juízo da terceira vara da Fazenda da Capital. É o que se requer, Excelência. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.